Olá! Pela saúde, pela vida, pela justiça e pela paz no Brasil e no mundo, estamos começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A vida e a saúde são dons preciosos que estão sendo banalizados de maneira infame nesses tempos de pandemia. Precisamos urgentemente da prática da justiça para reencontrarmos o caminho da cura e o caminho do restabelecimento da paz em nossos corações e no coração do mundo. Vamos conversar hoje com duas mulheres excepcionais. Primeiro conversaremos com a senhora Marlova Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil. E depois será a vez de conhecermos o trabalho e um pouco da visão de vida da professora Fernanda Stanisłaski, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa primeira convidada é a senhora Marlova Noleto. Ela é assistente social e desde 2018 se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de direção da Unesco no Brasil. Tem mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, trabalhou por 4 anos na FEBEM e foi uma das mais ativas militantes em prol da aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, que ocorreu em 1993. A partir de 1994, passou a atuar como oficial de programas de políticas públicas e direitos da criança do fundo da Unicef. Ela fala conosco da sua casa aqui em Brasília. Boa parte da nossa conversa com a senhora Marlova vai considerar como pano de fundo aqueles 17 objetivos que as Nações Unidas colocaram para serem alcançados até 2030 no tema Desenvolvimento Sustentável. Para nos situar melhor, eu vou recordar brevemente quais são esses 17 objetivos. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar são os 3 primeiros. Educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento são os outros 3. Energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades são mais 4 objetivos da ONU. Cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água são mais 4 objetivos. E os últimos 3, para completarem os 17, são vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Senhora Marlova, é um prazer receber a senhora aqui. A Organização das Nações Unidas estabeleceu já lá em 2015 aqueles famosos 17 objetivos, não é? Para o desenvolvimento sustentável, que têm metas que deverão ser alcançadas até 2030. Com essa chegada de 2020, que acabou mudando quase tudo, a senhora acha também que vai mudar alguma coisa na realização desses objetivos da ONU? Então, prazer estar aqui com vocês. A Organização das Nações Unidas para a Educação, as Ciências e a Cultura, Unesco, faz parte do sistema das Nações Unidas. E na sua Assembleia Geral, em 2015, as Nações Unidas aprovaram o que nós chamamos de Agenda 2030, que é o que o senhor acaba de se referir. Essa agenda é uma agenda pactuada entre os países e que deve ser alcançada até o ano de 2030. É uma agenda bastante ambiciosa. Nós dizemos que é uma agenda que tem por objetivo enfrentar as desigualdades do mundo e contribuir também
para que ninguém seja deixado para trás. Este, aliás, é o moto das Nações Unidas: não deixar ninguém para trás, permitir que todos tenham iguais oportunidades, oportunidades de acesso, oportunidades de inclusão, direito à educação, direito à alimentação adequada, direito à cultura. Então, de fato, é uma agência ambiciosa, são 17 objetivos e que visam também o desenvolvimento sustentável. Por isso, nós chamamos de ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá certo. Olha, a senhora conhece bem, um dos objetivos da ONU é a questão da observação das mudanças climáticas, não é? E tem gente dizendo, não sei se absolutamente isso está certo, mas tem gente dizendo que a pandemia quase que teve um efeito positivo sobre esse tema, porque as pessoas ficaram em casa, menos carros estão transitando pelas ruas e assim acabou dando um certo alívio para o planeta. A senhora acredita nisso? Olha, lamentavelmente, temos que dizer que sim. A pandemia, ela vai afetar ainda mais aqueles mais vulneráveis, as populações que já estão em situação de risco e, portanto, lamentavelmente, nós acreditamos que o pós-pandemia vai exigir que os países se debrucem sobre políticas sociais, políticas de proteção social, de promoção da igualdade, igualdade de gênero, igualdade de raça, para que nós ainda possamos fazer um esforço extra e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030. Mas não há dúvida de que a pandemia contribuirá para que se acirrem as desigualdades e, portanto, vai ser mais difícil chegarmos nos objetivos da Agenda 2030. A senhora, por favor, poderia compartilhar conosco o que a senhora faz, como é que a senhora assume essa missão de ser a representante da Unesco no Brasil? Bom, eu já gosto muito da forma que o senhor coloca a pergunta, porque eu acredito que é mesmo uma missão, né? Eu sou assistente social de formação e eu sempre digo que quando eu escolhi essa profissão e depois eu dei aula por muitos anos na universidade, eu tive também uma carreira universitária antes de entrar na Unesco, essa carreira também na Faculdade de Serviço Social, ajudando a formar vários colegas na PUC do Rio Grande do Sul. Eu digo que serviço social não é só uma profissão, é também uma missão. Nós temos que gostar de gente, ter empatia, acreditar que o outro realmente importa. E a minha missão na Unesco, ela me dá a oportunidade mais nobre, eu diria, que é justamente de contribuir para não deixar ninguém para trás. Então, como eu disse aqui no início, o moto, o lema das Nações Unidas, que é Leave No One Behind, em inglês, né? Não deixar ninguém para trás, se encontra plenamente com a missão que eu coloquei para mim mesmo lá atrás, no início da minha vida profissional, de ajudar a transformar o mundo em um lugar mais inclusivo, mais justo, menos desigual. Então, a missão de ser representante da Unesco no Brasil, eu considero que é um privilégio e, ao mesmo tempo, claro, uma enorme responsabilidade. Trata-se de uma organização internacional de países membros. Temos mais de 190 países membros, para ser precisa, 193. Precisamos fazer com que todos eles estejam conectados à nossa agenda, não apenas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também
sintonizados com o fim das desigualdades, o fim da pobreza, sobretudo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é onde a Unesco é agência líder, educação de qualidade equitativa e inclusiva para todos, mas também o cuidado com o planeta, com a água, com os oceanos, o combate à pobreza, a igualdade de gênero. Então, são muitos os desafios, mas é uma missão muito nobre, onde eu me sinto muito feliz. Senhora Marlova, nós encerramos sempre o programa aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado. Escolhemos para a senhora uma palavra da encíclica Laudato Si, que foi citada pelo Papa Francisco no encontro que ele teve com o secretário-geral das Nações Unidas lá no Vaticano. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Bom, eu, em primeiro lugar, não posso deixar de começar elogiando o Papa Francisco. Acho que o Papa Francisco é uma liderança maravilhosa, está renovando profundamente a Igreja Católica e o faz com muita sabedoria, determinação, mas, sobretudo, empatia e compaixão. Eu acho que o Papa se preocupa com aqueles que precisam mais, e este trecho que vocês escolheram, ele conversa plenamente com o mandato das Nações Unidas e o mandato da Unesco. Primeiro, por evocar a ideia da grande família humana, a qual todos nós pertencemos e, portanto, somos corresponsáveis por ela. E depois, porque o Papa sabiamente nos lembra da nossa responsabilidade com a vida no planeta Terra, onde todos habitamos. É uma obrigação de cada um de nós cuidar do planeta, cuidar para que não haja desperdício, cuidar para que os padrões de consumo sejam revistos, cuidar para que a água esteja disponível para todos. Nós sabemos que a água é sim um bem escasso e, portanto, temos que ter esse cuidado. Então, eu acho que esta encíclica do Papa, ela conversa muito também com o momento da pandemia que nós estamos vivendo, que é olhar para o planeta e perceber como a diminuição dos padrões desenfreados de consumo, o fato de estarmos todos em casa, menos emissões de CO2, com a suspensão das viagens aéreas, com a redução do tráfego de automóveis nas grandes cidades, tudo isso está contribuindo para que a água esteja mais limpa, o planeta mais saudável e, portanto, mais sustentável e melhor para todos nós que habitamos nele. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Tenho certeza que essa nossa conversa acabou trazendo para todos nós informações muito importantes. Um abraço e obrigado de coração. Muito obrigada pela oportunidade. No próximo bloco, nós vamos conversar com a professora Fernanda Stanisłaski. Ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela trata de um tema muito interessante: como produzir ciência ficando em casa e tendo crianças à nossa volta. Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o programa. Vamos conversar com a professora Fernanda Stanisławski. Ela é bióloga, trabalha no Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é criadora do projeto Parent and Science, que promove encontros para discutir o impacto da maternidade na carreira das mulheres que produzem ciência. Ela fala conosco direto de sua casa em Porto Alegre. O movimento que a professora Fernanda é fundadora, Parent and Science, tem um site oficial no qual se pode ter muitas informações a respeito desse projeto. Ele começou dentro de um universo para lembrar uma discussão importante a respeito da maternidade e paternidade dentro do universo da ciência no Brasil. As ações foram para preencher um vazio de dados e de conhecimento sobre uma questão fundamental: o impacto dos filhos na carreira científica de mulheres e homens. Como ações, como a gente pode ver aí no site oficial, o projeto, ao longo desses 3 anos, apresentou dezenas de seminários e palestras em diferentes cidades, levando para todo o Brasil a discussão sobre maternidade e a carreira. Seus membros foram pioneiros no levantamento de dados para avaliar profundamente as consequências da chegada dos filhos na carreira científica de mulheres e homens em diferentes etapas da vida acadêmica. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Para começar a nossa conversa, uma pergunta em termos bem simples. Como é que é trabalhar em casa considerando a presença das crianças? Difícil. A gente precisa se concentrar para conseguir sentar, trabalhar, fazer nossas obrigações relacionadas, ao trabalho, e é uma constante interrupção, eles estão sempre pedindo alguma coisa. Aqui em casa, eu e meu marido dividimos igualmente as tarefas, mas mesmo assim, toda vez que eu estou aqui sentada tentando escrever um trabalho, alguma coisa, vem um pedir uma coisa, vem outro pedir outra. Então, é uma situação bem particular que a gente está vivendo agora, e bem difícil da gente conseguir conciliar as duas coisas. Certo. Professora, além da presença das crianças, a mulher em casa costuma ter um tipo de presença muito mais integrada com tudo que se faz. A senhora acha que essa é uma vantagem ou uma desvantagem quando se vai trabalhar em casa? A gente está sempre envolvido em várias funções, então com certeza isso dificulta muito, conseguir se concentrar, e separar isso. Agora é minha hora de trabalhar, então eu vou ficar aqui trabalhando. É bem difícil conseguir desligar, essas outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, realmente, exige uma concentração e conseguir fazer essa separação, que não é fácil. A senhora representa um movimento, um projeto que acompanha a situação de mulheres pesquisadoras com o trabalho acadêmico. Mas é possível que as dificuldades que enfrentam as pesquisadoras também tenham a ver com as dificuldades que enfrentam as mães com outras profissões? Eu acho que sim, acho que várias das dificuldades vão ser generalizadas, independente da profissão que a gente tem. Eu acho que na nossa carreira de cientista, de acadêmico, enfim, de docente na universidade, a gente tem a questão de precisar estar concentrado. São tarefas que demandam o foco de a gente conseguir sentar, ler um texto, preparar uma aula, escrever um artigo. Isso demanda bastante concentração. E interrupções constantes acabam quebrando nossa linha de pensamento e vão ter um impacto em como a gente vai conseguir render. Mas acho que não é uma particularidade da nossa carreira. Acho que esse momento, todo mundo que está em casa, nessa situação de cuidador, e aí não é só nem de criança, A gente está no momento em que o cuidado com idosos, com pais, enfim, também vão exigir bastante. Acho que é um momento bem complicado para todo mundo conseguir conciliar essas duas coisas. Então, a gente realmente precisa de flexibilidade para conseguir passar por esse momento. Professora, bem pertinente com esse assunto que nós estamos conversando, a senhora criou um projeto que tem por título Parent and Science,
não é, tratando e lidando com mulheres que fazem ciência, que são pesquisadoras. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, por favor, sobre este projeto. Claro. Então, o Parenting Science é um movimento que surgiu em 2017. A gente, um grupo de cientistas, éramos 6 mulheres, e um homem, e a gente estava todo mundo passando por esse momento de filhos pequenos e tentando conciliar a carreira de cientista. A gente estava encontrando muitas dificuldades nessa conciliação, e a gente não via muita gente conversando a respeito. Então, a gente criou um movimento para trazer essa discussão, mas principalmente para desencadear mudanças. A gente sabia que algumas coisas poderiam facilitar muito essa conciliação entre carreira e ter filhos, mas elas precisavam acontecer. Então, a gente surgiu com esse intuito de, através de dados, gerar dados, fazer pesquisas a respeito desse assunto de maternidade e ciência, a gente conseguiu o desenvolvimento de políticas de apoio, que eram essenciais para permanência da mulher na ciência. A gente tem um problema de, lá na graduação, pós-graduação, mulheres são maioria, mas quando a gente vai ascendendo na carreira acadêmica, há uma diminuição bastante grande das mulheres, e a maternidade é um dos pontos que vai influenciar nessa permanência na carreira científica. A gente queria apoiar o desenvolvimento de políticas que permitissem essa permanência, considerando as particularidades da maternidade. E foi por isso, então, que a gente criou o movimento. Nesses últimos anos, a gente conseguiu alguns avanços bem importantes, então a gente ficou muito feliz de conseguir contribuir nesse aspecto dentro da academia e da ciência aqui no Brasil. Bom, é claro, esse projeto se trata da situação de mulheres cientistas, mas a senhora acha que essas dificuldades que são enfrentadas pelas senhoras que fazem ciência têm algo a ver, tem alguma coisa a ver com outras mães que têm outras profissões? Foi muito maior do que a gente esperava. Na verdade, quando a gente iniciou o movimento lá em 2017, a gente não sabia que ia ter tanto apoio quanto a gente teve. Mostrou para a gente que era uma demanda muito urgente que precisava ser atendida. Então, a gente tem muito apoio, o movimento cresceu muito nesses últimos anos. A gente tem um engajamento de pessoas em todo o Brasil, homens também participando para levantar essa discussão, porque não é uma discussão única exclusivamente das mulheres, ela deve partir, na verdade, da sociedade como um todo. Então, a gente ficou muito feliz que um engajamento muito grande de toda a sociedade acadêmica e científica no Brasil aqui em relação a esse tema. Professora, na verdade, em muitos lugares do Brasil, certas empresas, depois que estão fazendo essa experiência do home office, estão tendendo a achar que talvez essa prática de trabalho precisa continuar mesmo depois da pandemia. A senhora acha que é preciso criar um novo modo de trabalhar, uma vez que essa realidade pode se tornar permanente? Eu acho que é uma discussão que se tornou importante quando a gente vai pensar em rede de apoio. A gente, obviamente, a situação de home office pode ser bastante vantajosa, mas não no cenário que a gente está agora, sem rede de apoio para cuidar das crianças, Porque, como eu relatei, toda a questão de conseguir sentar e trabalhar com as crianças em casa é muito difícil. Numa situação normal, onde as crianças estão indo para a escola, ou a gente tem cuidadores, ou enfim, familiares ajudam de uma maneira mais organizada, aí sim, eu acho que o home office pode ser uma alternativa bastante interessante, tanto para a dinâmica da família, quanto para a própria, enfim, para quem estiver trabalhando nesse sistema. Então, acho que sim, é uma discussão importante, é uma experiência que a gente não tinha comumente aqui, que talvez possa ser mantida em diferentes cenários, em diferentes setores. Mas com essa discussão de rede de apoio, não tem como pensar em ter home office se a gente não tiver o auxílio que é necessário para que a mulher possa desempenhar seus papéis profissionais de dentro de casa. A rede de apoio, seja ela escola, seja ela paga, enfim, é essencial para se pensar em manter esse estilo de trabalho remoto. Professora, infelizmente nós temos que encerrar o nosso papo por causa do nosso tempo, mas foi muito agradável, muito bom ouvir a senhora. E como a gente faz sempre aqui, para terminar, a gente apresenta uma citação para um breve comentário do nosso convidado.
Nós escolhemos para a senhora não um cientista, assim como a senhora, mas um mestre da ficção científica. O bioquímico e escritor norte-americano, nascido na Rússia, Isaac Asimov. Ele diz assim: o aspecto mais triste da vida atual é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente que a sociedade em sabedoria. Então, acho que uma das principais coisas que a gente tem que pensar enquanto cientistas, né, é tirar o conhecimento de dentro dos muros das universidades e levar para fora, né? Então, a gente produz muito conhecimento que não sai de dentro da universidade, né, para a população em geral, né, de uma maneira que seja compreensível para todo mundo e que faça com que todo o avanço que a ciência, né, consegue seja traduzido para a sociedade. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, né? Essa comunicação entre a ciência, né, o que a gente faz nas nossas instituições e o que a gente leva para fora para poder impactar, né, a sociedade como um todo. E a gente tem esse potencial, a gente só precisa aprender a fazer essa comunicação de uma maneira eficiente. Professora Fernanda, muito obrigado pela presença da senhora aqui no nosso programa no dia de hoje. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, gente. Obrigada. Agradeço também a você que nos deu a honra da audiência. Espero você no próximo programa parlatório.